eu não sei se serem necessariamente capturadas por algumas coisas que circulam no debate público, nas redes sociais, e que aí se transformam na pauta do Congresso Nacional, ou se é de dentro do Congresso que esses parlamentares, que sabem que vão encontrar eco na sociedade, porque estão utilizando pautas de costumes e debates que não são econômicos, que não são de um interesse do dia a dia do cidadão, nas minúcias do que acontece com ele, e que levam esse debate para ser transformado em algo que não estava na ordem das prioridades. E aí, Fran, quero te perguntar, o conservadorismo está sendo tratado há algum tempo, talvez desde a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro ao poder, desde a sua pré-candidatura lá atrás, antes da sua primeira eleição, como algo que foi... nasceu novamente, ou renasceu depois de anos de ditadura militar, e de alguém dizer ao país, olha, eu sou de direita, eu sou conservador, os meus valores são esses, até usando esses bordões que passaram a fazer parte do nosso vocabulário. O Deus, pátria, família, liberdade e coisas afins. Quero te perguntar sobre o ponto de vista da pauta, do legislativo, do judiciário. Essas pautas capturaram o debate público? São elas que estão movendo os governos estaduais, o governo federal, a atuação dos deputados, a maneira com que os ministros do Supremo estão se movimentando também? O conservadorismo e essas pautas são o grande motor do debate público hoje em dia? Exatamente, Ibrahim, para desespero do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, que todo mês vem aí falando que não quer tratar sobre pautas de costumes, pautas mais polêmicas, justamente para não alimentar aí esse embate acalorado, né, nas casas legislativas. E o que a gente vê hoje são esses assuntos que estão pautando aí. Isso não é um assunto relacionado a costume em si, são assuntos que são polêmicos por sua natureza, como, por exemplo, a questão da privatização das praias, por exemplo, que a gente falou dele aqui. Mas aí tem outras pautas que a gente pode citar, como o PL do aborto, também a questão da PEC da descriminalização das drogas, né, da criminalização, melhor dizendo, das drogas, independente aí da quantidade. E a gente vai indo para outros pontos. E tudo isso se move ainda mais em um ano eleitoral, né? Porque, como você citou bem, esses discursos, eles se tornaram ainda mais comuns, mais fortes, desde a presença aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, isso se tornou algo comum, uma pauta comum. E em ano de eleições, principalmente nessa época aí de redes sociais em alta, o que a gente vê que esses recortes políticos, que esses vídeos, que a lacração, digamos assim, ela se torna um pouco mais importante nesse momento para esses parlamentares do que, por exemplo, mesmo fazendo parte aí de uma base que para mim é uma base fictícia para o governo, essa base aí do Centrão, do que concordar em apoiar aí num projeto X ou Y do governo federal. Em pautas econômicas, o governo já passa por um sufoco, né? Em pauta de costume, a derrota é dada como certa, mas mesmo assim o governo insiste em dizer que tem uma base ali no Senado e na Câmara, mas a gente sabe que na hora do vamos ver, a história é outra. E o que a gente vê também, e que muito disso tem a ver com essa espécie de resposta, né, que esses parlamentares querem dar ao seu eleitorado, porque a ideia não é ampliar o eleitorado, né, não é falar para diferentes públicos, a ideia é alimentar ali justamente quem já segue ele e conquistar outras pessoas que pensam desse mesmo modo. Então, o que a gente vê é isso, tanto é que muitas dessas pautas, elas foram pautadas em resposta ao próprio Supremo Tribunal Federal, que é, por exemplo, o caso do aborto, que é, por exemplo, o caso das drogas, e a gente pode citar várias outras questões que talvez não estão relacionadas ao costume, mas tem a ver também, tem relação justamente com, digamos que com essas pautas prioritárias da própria bancada mais conservadora. Então a gente tem a discussão aí também da PEC da anistia, da delação, isso até une também partidos mais ligados, mais de esquerda, né? Mas enfim, o que a gente vê é que não é, e também
para quem está querendo chegar ao poder, né, a gente vê que eles também estão surfando nesse assunto. A gente vê o Pablo Marçal, por exemplo, que é pré-candidato à prefeitura de São Paulo, fazendo isso muito nas redes sociais também. Não tem como a gente negar que hoje é isso que está pautando. E aí a gente acrescenta um outro ponto. Em função justamente dessa presença majoritária, dessa bancada mais conservadora no Congresso Nacional, quem quer chegar ao cargo de presidente de uma Câmara, por exemplo, precisa fazer acordos, porque a bancada evangélica, por exemplo, tem 205 nomes no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, sendo mais específica, se a gente somar com os senadores, cresce, né? Mas somente o PL tem 95 nomes, então para uma eleição de presidente da Câmara é essencial esse apoio. E é o que a gente viu que Arthur Lira, atual presidente, ele prometeu lá, quando foi reeleito em 2023, que iria fazer esse gesto de colocar pautas mais conservadoras aí para votação. E é o que ele está tentando fazer agora, com uma pauta totalmente de retrocesso, e agora ele tenta falar que é diferente, sobre a questão do PL do aborto, né? Que a pena para uma mulher que realizar aborto após a 22ª gestação, mesmo em casos previstos por lei, vai ser maior do que, por exemplo, de um estuprador. Então, assim, realmente não existe mais aquela história de que mas não vai passar. Porque, querendo ou não, é um simbolismo, né, de silenciamento mesmo. É um simbolismo de mostrar que vai passar um trator, independente do que se diz ou não, independente da importância que precisa ter esse tipo de debate, em função de acordos políticos totalmente egoístas, né? E a gente vai pensar também para 2025, ele também já está pensando nisso para fazer seu sucessor, o Elmar Nascimento. E também é o que esses líderes das bancadas querem, né? Porque eles também querem ter mais espaço lá em 2025. Eles sabem o quanto que é importante para depois fazer uma espécie do jogo de tomar lá da cá, para conseguir, seja mais emenda, conseguir mais espaço, conseguir ministério. Então, assim, é um cálculo político que é justamente, a gente resume tudo isso a um cálculo político, a gente resume esses debates de pautas importantes, quer dizer que não precisam ser debatidas, elas precisam ser debatidas, mas com um debate que realmente, né, seja feito com toda cautela, com todo cuidado e que leve em conta que não é assim, né? Não é só vamos aprovar no regime de urgência e pronto, acabou. Então, o que a gente vê é que todas essas questões importantes, elas estão sendo pautadas, discutidas e votadas simplesmente de olho em acordos políticos, que nada leva em conta, muitas das vezes, o que realmente precisa ser feito. Que eu acho que o Brasil também tem outros pontos importantes para serem debatidos. Eu acho que educação, saúde, saneamento básico, talvez fique como ideia de que são pautas importantes. Então, infelizmente, a gente chega nisso, né? E aí, pra gente tratar de PL do aborto como se a gente estivesse tratando de qualquer projeto aí que vai dar nome para uma rua, por exemplo. Não dá para fazer assim, né? Certamente não. Marina, em que lugar você está nesse debate? A gente está olhando para esse tipo de pauta que tem muito pouco de pensar como política pública, tem muito pouco de olhar para as nuances, para os dados, para o que está objetivamente colocado na realidade como um problema social, e que está ancorado e sustentado muitas vezes em crenças ou religiosas ou na posição dos parlamentares sobre gostos, né, pessoais, posições, gosto ou não gosto, acho bom ou acho ruim. A pauta de costumes, de maneira geral, na sua percepção, capturou mesmo o debate público brasileiro e está movendo as instituições também a reboque dele? Capturou o debate público, com certeza. Se a gente for pensar na própria população brasileira, que na década de 80 era 5, 6% se declarava evangélico, agora a gente tem 30%. Então capturou os olhares do Congresso, a frente parlamentar que começou lá em 2003 e só foi oficializada a frente parlamentar evangélica em 2015, porque cresceu tanto que aí foi oficializada. Hoje a gente tem lá 228, 229 parlamentares ligados, declarados evangélicos. Então a gente vê o poder de barganha deles cada vez maior e crescendo. A gente viu agora com Lira, né? Eles vão sempre ter poder com as presidências, os seus interesses, seja lá para se eleger, seja depois para fazer sucessor, e vão ter também poder com o governo. Ou o governo aceita a derrota ou paga muito caro para poder ter o apoio deles, que é praticamente impossível ganhar algumas votações que precisa do número maior de votos, sem ter o apoio deles ou de parte deles, e até da população. O governo, ele só se posicionou contra o PL do aborto, que foi um posicionamento até bem firme do presidente Lula, depois que ele percebeu como que estava a população, depois que ele sentiu a temperatura da população. Então a gente vê que está todo mundo refém
sim, dessa parcela da população. E tem outra coisa que é muito importante a gente lembrar, Guilherme, que quando a gente fala em pauta de costumes, é uma coisa que une evangélicos e católicos. Então, ainda, a gente pensar nesses 30% da população, a gente tem que colocar mais, a gente vê a Confederação Nacional dos Bispos muito defensora desse PL do aborto. Então, a pauta de costumes, ela ganha ainda um outro reforço. Mas eu queria falar duas coisas. A primeira, que não para de me espantar como que é irresponsável essa formação do Congresso. A gente falava demais disso quando está falando de orçamento, que eles querem gastar mais, eles querem ter poder para executar orçamento, então eles precisam ter responsabilidade com as contas públicas, com os gastos públicos. E agora, de novo nesse tema, como é que a gente consegue pequenar uma discussão que é tão relevante, que é sim de saúde pública, né? Como é que a gente pode reduzir um tema a uma lacração de rede social? Não é possível que esses deputados e senadores desconheçam a realidade de desigualdade do nosso país com um contexto de falta de educação sexual, de abuso sexual. Quando a gente fala de PL do aborto, de punir quem aborta, a gente não está falando que a maioria, que a gente está dizendo só para meninas irresponsáveis que transaram sem camisinha. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de meninas de 10, até bebês, né? Mas vamos pensar aí lá, já poder engravidar, meninas de 10, 11 anos que são estupradas na esmagadora maioria, eu não gosto dessa expressão, mas vou ter que usar para frisar, porque é tipo 90% ou mais das pesquisas que a gente vê. Pelo pai, pelo meio-irmão, enteado, pelo padrasto, pelo tio, pelo melhor amigo dos pais, e é dentro de casa. Para quem que essa menina vai pedir ajuda? Ela está amedrontada e às vezes ela nem sabe o que aconteceu com o corpo dela. É quando ela tiver com a gravidez mais avançada, acima das 22 semanas, que algum adulto na escola, na rua, uma tia inocente, que vai descobrir que essa menina está grávida. Aí ela não vai ter mais o que fazer. Tem um conceito... Então, claro, então me espanta só como que ou o parlamentar ele desconhece a realidade do país que ele representa, que por si só já seria absurdo, ou como que ele simplesmente não está nem aí. Porque ele acha mais importante jogar para a galera, manter a base mobilizada, que é uma estratégia de extrema-direita ao redor do mundo, do que cuidar daquilo que ele foi eleito para aquilo. E a segunda coisa que me espanta, já vou concluir rapidinho, não, imagina. É qual a importância da mobilização popular. Porque teve uma virada de jogo muito grande nessa história. Ela não acabou, né? Não é porque deixou-se para depois que eles desistiram do PL do aborto, como disse o próprio Sóstenes, é autor do projeto Sóstenes Cavalcante, não desisto do cerne do projeto, vamos conversar, vamos discutir mais. Eles queriam era passar a boiada. Não deu certo por causa da mobilização popular. Mas como que isso é importante? A gente vê isso de novo na PEC da anistia. O Lira já chegou, colocou na pauta de terça-feira, já tirou lá não sei de onde, já meteu na pauta, mas aí quando viu que ele não estava assim tão fácil, ele falou, não, agora só põe para votar se o Rodrigo Pacheco chegar e disser publicamente que ele é a favor desse projeto. Então, novamente, o medo da pressão popular. O Lira teve que chamar a imprensa e falar lá com os líderes do lado dele, falou assim, não é bem assim, eu não governo sozinho, né? Eu não queria atropelar e colocar para votar. Como não? Para que aprovou urgência? Então, essas duas coisas, a irresponsabilidade e a importância da participação popular. Eu estava ali interrompendo, Marina, porque eu me lembrei naquele exato momento de um conceito que o sociólogo Celso Rocha de Barros, escreve atualmente na Folha de São Paulo, colunista também da revista Piauí, mencionava exatamente por esse primeiro ponto que você citou, que é o tamanho da crueldade, muitas vezes, em abordar esse tipo de pauta, considerando o seguinte: muitos desses parlamentares não parecem nem um pouco, porque a gente não vê perpassar nos discursos deles a preocupação com aquela mulher, ou com aquela criança, ou com aquela adolescente. Então ele usa um conceito que é quase fazer política pública baseado na permissividade de você mesmo fazer o que quiser sem olhar para um problema do qual você é parte, mas tripudiar em cima de uma outra pessoa. Porque veja, você mencionou os dados objetivamente, Marina. Estamos falando de um problema cujos estupradores e pessoas que violentam aquelas mulheres que vão ser alvo do projeto de lei estão passando incólumes e podem se arvorar na condição de dizer, de apontar o dedo e de dizer, não, isso é um problema da menina, não é um problema com que eu tenha que lidar. E esses parlamentares é que estão dando aval exatamente para isso acontecer. É para dizer que essas pessoas que cometem esses crimes e que são conscientes do que estão fazendo, porque são adultos, porque são pessoas já de maior idade e que têm a plena consciência daquilo que está acontecendo, usam da política pública para tripudiar e para fazer algo que assim, é vil com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. É assim, os
valores, os bons costumes e a moral devem ser aplicadas a você, menina que foi violentada, para responder a partir das 22 semanas nos casos que estão devidamente previstos no Código Penal desde 1940 e que pretendem ser mudados pelos parlamentares. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Nem eu, legislador, e nem eu, pessoa que sou aquele que cometeu o crime. É como se a gente simplesmente ignorasse a existência disso e usasse a pauta moral não para adaptar a sua própria vida. Não é para que as pessoas que apresentaram os projetos digam eu vou olhar para esse projeto e eu vou me policiar, eu vou olhar para o vizinho do lado, eu vou olhar para alguém da minha família e agora eu vou cobrar dessa pessoa para que ela não descumpra a lei. Não, eu estou simplesmente terceirizando isso e me desobrigando de lidar com esse problema.